Olá, paz e bem, como é que vamos? Todos gostando de muita saúde, muita paz, muito amor. Entramos nessa fase de preparação para o Natal, né? O Advento, comemorado o início do tempo do Advento, começou no domingo passado. E eu queria fazer uma pergunta. Você já ouviu falar na Carta a Diagneto? Não? Eu também confesso a vocês que até há muito poucos dias atrás nunca havia ouvido ou tido nenhuma ciência desta joia, dessa preciosidade da literatura cristã primitiva. A Carta a Diagneto, ela foi escrita no ano 120 depois de Cristo. Naquela época, o cristianismo surgia como uma das maiores inovações criadas na humanidade. Revolucionava os valores conhecidos, particularmente a fraternidade, a solidariedade, de relacionamento entre seres humanos. Essa carta, que é considerada a joia da literatura cristã primitiva, ela foi escrita, como eu já falei antes, em 120 depois de Cristo. Ou seja, 120 anos depois da morte de Jesus Cristo, quando estava começando o cristianismo. E ela trata-se de um testemunho escrito por um cristão anônimo, respondendo à indagação de Diagneto. Era um pagão muito culto, e ele ficou muito desejoso de conhecer melhor essa nova religião que se espalhava com tanta rapidez pelo mundo, principalmente pelas províncias do Império Romano. Impressionado pela maneira como os cristãos desprezavam os deuses pagãos e testemunhavam o amor que tinham uns para com os outros. E ele queria saber que Deus era aquele em que confiavam e que gênero de culto lhe prestava, e de onde vinha todo esse amor, toda essa devoção, toda essa fé que os cristãos demonstravam naquela época. E ele achava até que aquilo era uma nova raça, e por que razões apareceram na história tão tarde. Então eu trouxe a vocês aqui alguns trechos dessa carta, mas antes de iniciarmos esse trecho da carta que eu trouxe, eu queria pedir a você que ainda não está inscrito no nosso canal, que por favor se inscreva, é totalmente gratuito, você não vai pagar nada, basta dar um cliquezinho aí onde tem inscreva-se, porque você se inscrevendo, você vai possibilitar que a gente continue com esse nosso projeto de evangelização, de formação, de informação sobre a espiritualidade, sobre a vida cristã e sobre o nosso crescimento espiritual e pessoal também. Ok? Então você pode... Vou lhe dar um minutinho para você se inscrever aí, dar o toquezinho também nas notificações, para que quando a gente tiver algum novo vídeo, você seja notificado e possa, assim, tomar conhecimento e assistir todos os vídeos que nós estamos postando através do YouTube. Ok? Se inscreveu? Muito obrigado. Então vamos lá, a carta a Diagneto. Ela começa assim. Excelentíssimo Diagneto, vejo que te interessas em aprender a religião dos cristãos e que, muito sábia e cuidadosamente, te informaste sobre eles. Qual é esse Deus no qual confiam e como o veneram, para que todos eles desdenhem o mundo, desprezem a morte, não considerem os deuses que os gregos reconhecem, nem observem a crença dos judeus? Que tipo de amor é esse que eles têm um para com os outros? E, finalmente, por que essa nova estirpe, ou gênero de vida, apareceu somente agora e não antes? Aprovo esse teu desejo e peço a Deus, o qual preside tanto o nosso falar como o nosso ouvir, que me conceda dizer de tal modo que, ao escutar, te tornes melhor. E assim, ao escutares, não se arrependa aquele que falou. Aí ele começa agora falando de como eram os cristãos daquela época. Os cristãos não se distinguem
dos demais homens, nem pela terra, nem pela língua, nem pelos costumes, nem em parte alguma habitam cidades peculiares, nem usam alguma língua distinta, nem vivem uma vida de natureza singular. Nenhuma doutrina desta natureza deve a sua descoberta à invenção ou conjectura de homens, vou passar aqui a cartinha, bom, de espírito irrequieto, nem defendem, como alguns, uma doutrina humana, habitando cidades gregas e bárbaras, conforme coube em sorte a cada um, e seguindo os usos e costumes das regiões, no vestiário, no regime alimentar e no resto da vida, revelam unanimemente uma maravilhosa e paradoxal constituição no seu regime de vida político-social. Habitam pátrias próprias, mas como peregrinos. Participam de tudo, como cidadãos, e tudo sofrem como estrangeiros. Toda a terra estrangeira é para eles uma pátria, e toda a pátria uma terra estrangeira. Casam como todos e geram filhos, mas não abandonam à violência os recém-nascidos. Servem-se da mesma mesa, mas não do mesmo leito. Encontram-se na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra e são regidos pelo céu. Obedecem às leis estabelecidas e superam as leis com as próprias vidas. Amam todos e por todos são perseguidos. Não são reconhecidos, mas são condenados à morte. São condenados à morte e ganham a vida. São pobres, mas enriquecem muita gente. De tudo carecem, mas em tudo abundam. São desonrados e nas desonras são glorificados. São injuriados também, insultados, bendizem, ultrajados, prestam as devidas honras. Fazendo o bem, são punidos como maus. Fustigados, alegram-se como se recebessem a vida. São hostilizados pelos judeus como estrangeiros. São perseguidos pelos gregos, e os que os odeiam não sabem dizer a causa do ódio. Numa palavra, o que a alma é no corpo, isso são os cristãos no mundo. A alma está em todos os membros do corpo, e os cristãos em todas as cidades do mundo. A alma habita no corpo, não é contudo do corpo. Também os cristãos, se habitam no mundo, não são do mundo. A alma invisível vela no corpo visível. Também os cristãos, sabe-se que estão neste mundo, mas a sua religião permanece invisível. A carne odeia a alma, e apesar de não a ter ofendido em nada, faz-lhe guerra. Só porque se lhe opõe a que se entregue aos prazeres. Da mesma forma, o mundo odeia os cristãos que não lhe fazem nenhum mal, porque se opõem aos seus prazeres. A alma ama a carne, que a odeia, e os seus membros. Também os cristãos amam os que os odeiam. A alma está encerrada no corpo, é todavia ela que sustém o corpo. Também os cristãos se encontram retidos no mundo como em cárcere, mas são eles que sustêm o mundo. A alma imortal habita numa tenda mortal. Também os cristãos habitam em tendas mortais, esperando a incorrupção nos céus. Provada pela fome e pela sede, a alma vai se melhorando. Também os cristãos, fustigados dia a dia, mais se vão multiplicando.
Deus pô-los numa tal situação que lhes não é permitido evadir-se. Essa carta é uma maravilha. Como eu falei antes, é uma joia da literatura cristã primitiva. Não se conhece quem foi o autor, é um anônimo que escreve essa carta a Diagoneto, né, um homem muito culto da época do Império Romano, que começou a se impressionar e se interessou muito pelo modo de vida dos cristãos. E essa carta expressa em muita coisa como é que deve ser o nosso agir cristão no mundo. Né? Então, eu espero que você depois reveja esse vídeo e analise cada frase dessa carta, cada postura que os cristãos dos primórdios do cristianismo tinham e que a gente também agora possa expressar no nosso viver, na nossa vivência do dia a dia, essas atitudes, essas características, essas qualidades que todos os cristãos devem ter. Então eu sugiro que você pesquise sobre carta a Diagoneto, se inteire do teor dela, que é uma carta bastante grande, né? Ele cita toda o agir cristão na época do 102 depois de Cristo, né? Estava começando a nova religião cristã deixada por Jesus Cristo e serve como um espelho para todos nós, um espelho de vida, um espelho de atitude, um espelho de fé. Então, eu espero que você pesquise mais sobre a carta de Diagoneto e aplique na sua vida o que essa carta nos conta. Um grande abraço a todos. Mais uma vez eu lembro, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e dê o seu like se você gostou desse vídeo. E eu peço, reveja o vídeo para que você possa entender melhor toda a beleza que encerra esta carta. Grande abraço e até o próximo vídeo.